Tribunal Federal e que questiona as mudanças aprovadas pelo Congresso e sancionadas no ano passado, que flexibilizaram as regras de inelegibilidade e podem abrir caminho para a volta de políticos condenados às urnas já nas eleições de 2026. Agora há pouco, a ministra Carmen Lúcia votou pela inconstitucionalidade da flexibilização da lei da ficha limpa. O julgamento é acompanhado com expectativa no meio político e jurídico, já que o Supremo vai discutir se as alterações ferem princípios constitucionais, como moralidade administrativa e a segurança jurídica. Para a gente entender o impacto dessa decisão e o que pode mudar de fato no cenário eleitoral brasileiro, vamos conversar agora com João Rummel, diretor executivo da Action Consultoria e das Frentes Parlamentares. João, obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente hoje. Eu quero agradecer a oportunidade de poder bater esse papo aqui. Assunto muito importante, lei da ficha limpa, que é uma lei de cunho popular e que foi muito debatida durante muito tempo pela população, pela imprensa, e agora, Congresso que mudou a interpretação da lei, Supremo Tribunal Federal agora julgando essas mudanças. Ministra Carmen Lúcia acaba de dar o primeiro voto, ela que é a relatora votou pela inconstitucionalidade. Então, já queria te perguntar isso. Essas mudanças propostas pelo Congresso Nacional, que agora estão sendo discutidas no Supremo, eram de fato necessárias? Olha só, nós estamos num jogo político onde existe uma briga de poder, de uma avaliação entre o legislativo e o judiciário. E que o legislativo acha que tem excessos do judiciário em termos de interpretação, principalmente prestação de contas, em uma série de detalhes que acham que existe exageros dentro desse processo e criminalizaram muito os partidos. Então, dentro dessa posição política, eles avaliaram que existia um excesso de avaliação e que, por isso, necessitaria isso. E estão reavaliando e, dentro do contexto legal que o Congresso achava, eles acharam que isso era importante para eles. Agora, a questão da constitucionalidade da palavra final é dada pelo Supremo, e que isso pode abalar a questão das questões dos partidos, inclusive, porque eles também são beneficiados, não só os políticos, mas dos partidos políticos. Exatamente. Aproveitando esse gancho, existe alguma forma do Supremo, nesse julgamento de hoje, modular para que esse impacto não seja para as eleições de 2026? Olha só, esse momento político, hoje o Supremo se coloca acima de qualquer coisa e costuma tomar decisões modulando e legislando, né? Que, na minha opinião pessoal, não é o correto e não é a forma mais democrática e transparente de fazer isso. Ele pode colocar e julgar a constitucionalidade. Tudo é possível hoje no Supremo, até uma forma de influenciar nas eleições que tem por vir, que é um momento bastante de muita incerteza do que vem pela frente nessas eleições. João, eu vou convidar o Felipe. Felipe Monteiro é meu parceiro no meu bate-papo diário aqui no Contexto Metrópole, está lá em São Paulo. Vamos abrir o debate aqui com o Felipe também, produção. Quero ouvir a pergunta que o Felipe tem para o João Rummel, por favor. Ô, João, quando você pega, por exemplo, a lei da ficha limpa, né, foi um ganho da sociedade, né? Bom lembrar que é muito difícil você... João não está ouvindo o Felipe. Está baixo. Pode continuar, Felipe. Vamos ver se o João te escuta. Está me ouvindo agora? Estou. Perfeito. Ô, João, quando você pega, por exemplo, a lei da ficha limpa, né, foi um ganho da sociedade. Foi um dos poucos projetos que eu me lembro que foi aprovado por iniciativa popular, que é um rito dificílimo, né, de ser aprovado. Aí quando você vê esses parlamentares, ao invés de atuarem em prol da sociedade, atuarem por interesse próprio, né, e tentar mudar, subverter a lei da ficha limpa, realmente é um retrocesso. E aí minha pergunta foi no seguinte sentido, né? Não... Tá escutando? João? De qualquer forma, Felipe, pode ir falando. Se ele não te ouviu, eu replico a pergunta aqui. Não, como eu estava falando, né? A lei de ficha limpa foi um ganho da sociedade porque foi um projeto de iniciativa popular. E você vê esses parlamentares, ao invés de atuarem em prol da sociedade, estão atuando
de modo a subverter, né, por meio de interesses próprios. Aí eu vou no seguinte sentido: você vê como possibilidade do final do julgamento do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal dar ganho de causa à sociedade e manter a lei da ficha limpa da forma que está? Ou você vê que a tendência é o Supremo Tribunal Federal julgar desfavorável à lei da ficha limpa? E a outra pergunta que eu tenho, Neila, é o seguinte: há uma obscuridade também em relação ao prazo de contagem da, 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 da inelegibilidade, né? Se conta do mandato, se conta a partir da primeira condenação, ou se conta a partir de várias da última condenação, né? E, pelo visto, a Procuradoria-Geral da República tem o entendimento de que fixar o prazo de 12 anos como prazo máximo seria o mais ideal. Se isso seria adequado ou não, né? Um prazo fixo como máximo para a condenação da ficha limpa. Bem, olha só, o que eu acho é que o Supremo, tá certo? A questão de você falar que ela é da iniciativa popular ou se ela está defendendo o Congresso ou não, a gente precisa analisar a conjuntura política do processo. Olha só, a lei passou, ela foi modificada dentro de uma possibilidade de um acordo dos representantes da sociedade. A sociedade pode ter colocado, e a sociedade, os seus representantes, tá certo, foram colocados lá para fazer essa análise e colocaram aquilo que eles foram e se acharam que seria bom para a sociedade, que acaba também podendo ser bom para eles. E eles são os representantes e vão ser julgados pela sociedade. Quer dizer, isso vale que lembrar que a sociedade colocou, eles representando a sociedade colocaram aqueles termos, tá certo, achando que aquilo era constitucional. Cabe ao Supremo avaliar se aquilo era constitucional ou não. Então, eu acho que essa é uma relação que a sociedade hoje precisa entender qual é o papel do Congresso e qual é o papel do Supremo, em quem vai legislar e qual a regra que está valendo, tá certo? Eu, pessoalmente, acredito que a gente precisa, tá certo, respeitar o que foi no Congresso, senão se fica sempre decidindo na última hora, criando incertezas, e as coisas precisam ser decididas rápidas pelo Congresso, se é constitucional ou não, e se não for constitucional, tem que mudar a regra. E se respeitando esses princípios, traz certeza quanto à data, quando início, quando termina, quando todo esse processo precisa ser feito. Mas o que a gente precisa hoje é de segurança jurídica, clareza e saber quem define, se é o Congresso, se são representantes da sociedade ou são grupos que estão ali para avaliar as suas opiniões dentro de princípios e não do que está escrito. Sobre a questão que o Felipe perguntou do prazo, né? Existe aí uma dúvida do prazo de inelegibilidade, se é o momento que ele foi eleito, o momento da primeira condenação ou da última condenação, ou se pode ali manejar um prazo de 12 anos. Olha só, esperando desse Congresso, tá certo? A gente pode esperar tudo, quer dizer, eles vão fazer uma decisão política. E hoje, como é político, não é jurídico, tá certo? A gente vai depender da boa vontade deles de entender o que é o melhor. E a gente cria essa insegurança hoje, tá certo? O que se coloca hoje, na realidade, é o que teria que ser respeitado dentro do que está na lei. Mas, em função dessas indefinições de interpretações, o Supremo vai ter que definir esse processo. Mas o importante é que defina para que a regra fique clara e que seja cumprida. Agora, essas mudanças numa lei tão importante, até porque teve participação popular, não pode trazer uma insatisfação e uma dúvida da população? Olha, é uma lei que ela é seletiva, né? A mudança a bel prazer. Então, o que eu acho para evitar esse problema e para ser uma lei que realmente representa a sociedade, tá certo? Eu acredito que... por que não se faz um plebiscito? Tá certo? Então, para acabar com essa dúvida, vamos fortalecer a opinião da opinião pública, tá certo? Ela foi de iniciativa popular, mas ela foi da maioria da sociedade? É uma coisa que a gente pode questionar. Então, por que a gente não começa a entrar, já que tem tanta essa dúvida, para saber se é iniciativa popular, se é interesse, se é conjuntural? Por que a gente não toma a iniciativa de fazer também plebiscitos sobre esses temas tão polêmicos e realmente o interesse da sociedade, a interpretação da sociedade passa a ser representados? Uma outra pergunta é
Será que seria necessário, de fato, uma lei da ficha limpa para que os eleitores, a população entenda que aquele candidato ou aquele outro candidato não podem concorrer a um pleito eleitoral? Olha só, quanto a isso, eu acho que é preciso, sabe? Porque, na realidade, o que nós temos que ver, nós estamos num país positivista. E positivista é aquilo que está na lei. E para dar essa transparência e clareza desse processo, eu acho que essas regras têm que ser definidas. Então, eu sou favorável que tem que escrever e deixar claro esse processo. E escrever de forma clara, saber se a gente quer a representação direta da sociedade, fazemos através de um plebiscito. Se a gente quer através dos representantes, fazemos através do Congresso, e é eles que têm essa opinião para definir essas regras. Pode ser até conjunturais, mas tem que ser a maioria e que vai igualar aqueles que estão dentro do pleito. Mas há que ter regras. Olha, esse aqui já fez, tem improbidade administrativa, esse aqui já tem um crime disso, daquilo. Não votem nesse. Não é possível votar nesse, está inelegível. Isso, as regras têm que ser claras e têm que ser cumpridas. E têm que ser respeitadas, desde que elas estejam valendo. Bom, em termos técnicos, o que está sendo questionado no Supremo é o mérito das alterações ou o processo legislativo que levou à aprovação delas? É o mérito legislativo e também as circunstâncias, mas eu acho que independente se for o mérito legislativo, tá certo? Eu acho que tem que respeitar a casa. A casa deve ser feito os seus processos devidos em relação a isso. Então, agora, e o mérito, na minha opinião, o Supremo tem que ver se tem alguma coisa constitucional e se não é um princípio do processo. Tem alguma regra que foi descumprida e que atinge e que tem impacto realmente, que desvia o que está escrito? Sim. Se não for, eu acho que é uma mera opinião e que pode ser utilizado tudo e pode ser utilizado, inclusive, politicamente. Agora, como tem impacto direto nas eleições, faz sentido uma decisão dessa ser tomada em cima da hora, tão em cima da hora? As eleições estão aí, 6 meses. Esse é o problema que a gente vive hoje, quer dizer, se dão liminares, se validam e se julgam em cima das horas até de uma modificação de um processo que cria estragos e divergências muito grandes. Eu acho que o Supremo, nessa posição, tinha que se julgar não na conjuntura, mas no devido momento que entrou os processos e na necessidade que a gente tem. Você vê, a gente tem tanta coisa importante que pode solucionar as coisas econômicas e vem decidir uma coisa nesse momento que cria mais insegurança ao processo eleitoral. Eu acho que o maior problema brasileiro hoje em todas as conjunturas se chama insegurança. Exatamente. Jurídica, política, econômica, a insegurança ao investir no seu candidato, ao investimento, né, econômico de fora do país, no nosso país. Eu acho que a insegurança em todos os segmentos é o nosso maior problema. Eu acho que isso é um problema sério que a gente precisa discutir e eu acredito que até nessas eleições ela vai ser uma grande pauta para a gente discutir até o nosso processo, o nosso judiciário de uma forma concreta, porque a gente está precisando de segurança para que a gente possa saber qual vai ser o nosso rumo e como é que a gente tem que conduzir para poder até mesmo respeitar as leis. Chão firme, né, João? Ter chão firme. Exatamente. Para o caminhar. João Rumel conversou conosco aqui hoje no Contexto Metrópolis, assunto importante, ficha limpa, fiquem ligados, o julgamento começou hoje, acontece no plenário virtual da Suprema Corte, pode mudar os rumos das eleições de 2026. João, muito obrigada pela participação, te agradeço muito por ter vindo aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Até a próxima. Até a próxima.